sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito, um universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então é fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venci. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Segura teu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como nós estamos? Ativando aqui a câmera, para que Boa noite. eu possa ver vocês. Tudo bem? Oi, gente. E aí, gostaram da nossa música de acolhimento hoje? Eu sou fã dessa música, gosto muito. Na época ela deu, assim, aquele auge, né? Mas é uma música que traz reflexão para a gente, da gente aproveitar os momentos, porque a vida passa e passa rápido, né? Boa noite, Ana Paula, Daniele, Norbélia. E aí, como é que vocês estão, gente? Como é que tá essa semana para vocês? Tá tranquilo? Coloquem aí no chat uma palavra de como é que vocês estão no momento, botem um emoji, né? Eu estou animada hoje, passei uma quinta-feira, semana cansativa, mas tá tranquilo, as coisas estão melhorando, as pessoas se vacinando, começou o grupo das comorbidades, já vão ser os professores, se Deus quiser, todo mundo vai estar vacinado. Então, vamos lá, gente, né? Vamos retomar a nossa aula. Na semana passada, a gente começou a falar sobre, deixa eu olhar aqui na nossa apostila, sobre comunicação escrita da unidade 3, né, sobre os veículos de redação administrativa. A gente finalizou a aula com aquele vídeo, e a gente vai estar falando sobre algumas coisas hoje. E eu lembrei que eu prometi para vocês trazer aqui umas informações sobre elaboração de currículo. Achei um videozinho no YouTube massa, que foi até bom para mim, que trabalho na área, pegar essas dicas. Oi, Flaviane, tá? Gente, como é que estão as tarefas de vocês? Eu estou vendo que tem muita gente ainda que está faltando colocar em dia, tá certo? Então, assim, nós estamos praticamente na nossa reta final, né? Nós estamos, o quê? Há um mês de encerrar as aulas.
para ver as avaliações formais, tá? E seria interessante que vocês começassem a começar a colocar essas tarefas em dia. Quem está em dia, parabéns, tem gente que está em dia, mas quem não está, principalmente o pessoal que chegou recente na disciplina, tá certo? Não vamos deixar acumular. Por gentileza, o Marcelino disse que não está conseguindo entrar. Eu não estou com meu WhatsApp ligado aqui no computador. Tem alguém online que possa colocar o link no nosso grupo, gente? Enquanto eu procuro os slides aqui, para a gente começar a nossa aula. Eu agradeceria se alguém pudesse fazer isso. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Ontem eu tive que tentar umas 3 vezes para carregar o slide. Muito obrigada, Ana Paula. Ana Paula está dizendo que chamou ele, né? Ótimo. Vamos ver se hoje vai estar melhor, tá? Só um instante. Vai abrir aí. Ótimo, hoje tá melhor, tá abrindo aqui. Pelo menos está mais rápido do que ontem. Vamos ver aqui. Estão conseguindo visualizar, gente? Ainda não, professora. Não estão conseguindo? Tem alguém que esteja conseguindo visualizar? Eu estou vendo aí Agora classificação tá, empresarial. professora, agora tá. Pronto, perfeito, perfeito. Ótimo. João Carlos hoje está para baixo, João Carlos? Está sem dinheiro? Isso, professora, pensa. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou sempre para baixo. Essa foi boa. Ai, gente, vocês são baratos, né? Mas, assim, não é isso que vai deixar a gente ficar triste, desanimado, né? Porque liso, meu filho, pode sem grana, acho que todo brasileiro, né? Então, tá, gente. Então, a gente vai estar falando, né, sobre os veículos de redação administrativa, ou seja, as ferramentas que a gente pode utilizar quando a gente precisa fazer algum documento formal, né? Então, assim, foi o que eu falei na aula passada. Você não precisa necessariamente saber fazer todos, mas você precisa pelo menos saber que eles existem e em que situações eles precisam ser utilizados, que é para quando você precisar, você pode pesquisar no Google, pesquisar na apostila, porque vem explicando o que é, para que é, tem modelos, né? Então, assim, normalmente, no meio corporativo, hoje, até mesmo pela questão da pandemia, pela questão do home office, muitos estão utilizando o meio virtual, tá? Então, é muito comum hoje a gente estar utilizando e-mail, você pode até, porque, assim, determinadas empresas, principalmente órgãos públicos, eles ainda querem o ofício, ainda querem a assinatura, mas só para vocês terem ideia que já existe até a assinatura eletrônica, sem ser a sua assinatura de RG. Você pode criar uma assinatura virtual, né? E tudo que você fizer, você coloca essa assinatura eletrônica. Ou seja, existem N alternativas que vão se adequando à sua necessidade, tá? Então, assim, por exemplo, como muitas pessoas hoje estão trabalhando em home office, você não tem como estar imprimindo, para estar carimbando, para estar assinando, tá? Nem todo mundo tem impressora em casa. Em relação a essa questão do meio ambiente, cada vez mais as pessoas estão usando menos papel, né? Usando só em último caso. Então, foram sendo criadas alternativas de forma a facilitar e agilizar os processos, tá certo? Então, no meio corporativo se usa muito e-mail, comunicação interna, tá? E a gente vai estar falando hoje da carta, tá?
Então, assim, a carta é uma correspondência usada para informar aprovação em concurso, né? Não é aquela carta que a gente conhece de colocar a data e postar no correio para uma pessoa, né? Para um destinatário. Essa carta especificamente fala que é exatamente o quê? Tratar de assuntos gerais com variadas instituições, solicitar ou agradecer colaboração, é um documento formal, tá? Ela se compõe de cabeçalho, data, destinatário, assunto, vocativo, contexto, tá certo? Você pode estar colocando um anexo ou não, então é aquela carta de modelo tradicional que normalmente a gente faz, sendo que para trabalhar com meios corporativos, no meio corporativo, ela precisa ser mais elaborada e seguir todos esses componentes, né? Aí vem a circular. O que é a circular? A circular, ela é uma correspondência que o objetivo dela é atingir vários setores, tá? Então, você pode estar fazendo essa correspondência em várias vias. Hoje, com o e-mail, é aquilo que a gente chama de com cópia. Quando a gente vai estar emitindo e-mail, você bota de para, lá embaixo não tem, né? CC, com cópia. Tem até um CCO, que eu nem sabia o que era, eu vim aprender outro dia, que é cópia carbono oculta. Vocês sabem o que é isso, gente? Eu não sabia. É quando você está querendo mandar um e-mail, tá certo? Mas você não quer que a pessoa saiba o e-mail de todo mundo. Aí você oculta esses e-mails, tá? Então, assim, você recebe, você sabe que eu mandei, mas você não vê quem eu copiei. Legal isso aí, né? Eu não sabia disso. E olha que eu trabalho com essas coisas há anos e eu vim saber há o quê? Há uns 2, 3 anos atrás. Alguém sabe do que é que eu estou falando? Professora? Oi? Sim, professor. Pois é. Professora, tem muita gente lá no grupo pedindo para mandarem um link. Eu não estou conseguindo acessar pelo Teams. Alguém pode gerar e colocar lá no grupo, por favor? Eu até tinha pedido isso, eu acho que é porque a pessoa não fez. Peraí, gente, então, já que está tendo essa dificuldade, deixa eu entrar aqui no Note, no meu WhatsApp web, é porque, assim, eu tenho muito grupo, e eu não deixo ele ativo, porque ele fica pim, 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 pim. Mas eu vou entrar rapidinho aqui para colocar o link e eu saio, só um instante, tá? Peraí. Professora, a Sara acabou de mandar, viu? Ai, mandou? Então, pronto. Saindo do meu WhatsApp. Perfeito. Ok. Então, gente, já são ferramentas, tá? Que vêm substituir essa forma física. Porque, assim, como eu já trabalho há muito tempo em empresas, essa circular, ela era feita de uma forma em que você tinha várias cópias. Aí você ia entregando nos setores e tinha, assim, um protocolo onde a pessoa assinava que estava recebendo, né? Então, hoje, no meio virtual, você pode fazer um e-mail e copiar várias pessoas. Você pode copiar de forma que a pessoa saiba quem está sendo copiado e pode copiar de forma que a pessoa não saiba que está sendo copiado, né? Então, assim, normalmente são assuntos de interesse geral para todos da empresa. É uma mudança de horário, uma mudança de plano de saúde, né? Uma mudança de algum benefício, tá? Então, normalmente, ela é extensiva a todos, e ela compõe-se de quê? De cabeçalho, data, vocativo, contexto, nome do cargo, né? Então, assim, normalmente, quando eu, enquanto recursos humanos da empresa, eu boto de recursos humanos para a área administrativa, né? Que aí é exatamente a área fim. Quando é para todo mundo da empresa, a gente bota todos, aí já existe um sistema no e-mail, que eu não preciso digitar nome de todo mundo, eu acho muito legal isso aí, você bota todos, então todo mundo que tem e-mail corporativo recebe, já é uma facilidade do meio virtual, então é característica da circular esse conteúdo geral para que todos da empresa tomem conhecimento, é o que a gente chama, no popular, de CI, já ouviram falar? CI, que é a comunicação interna. Menino, cadê a CI? Eu não recebi, não. Já mandou a CI, né? Então, assim, é muito comum no meio corporativo a gente falar dessa CI. Aí tem até um exemplozinho aí, só para vocês terem uma ideia de como é, né? Que é para fulano de setor tal, de cicrano de setor tal. Assunto, data, tá? E você
estar encaminhando isso para os setores específicos, tá? Aí a gente vai agora, o pessoal está conseguindo entrar, gente, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, mas a menina, pelo menos aumentou o número de participantes. Mas aqui, para mim, aparece como se tivesse 33 pessoas esperando para entrar. Gente, que coisa estranha. Só um instante, pessoal. Mas aí a Sara colocou no grupo, vamos ver se esse pessoal entra, né? Sara, se você estiver me ouvindo, coloca uma mensagem lá no grupo pedindo o pessoal para sair e entrar novamente, porque aparece um pessoal aqui para mim, mas como se estivesse esperando para entrar. O time está horrível, professora. Nossa aula passada eu não consegui entrar de jeito nenhum. Assim, eu nunca tinha visto dessa forma, como eu estou vendo aqui agora. Como se estivesse esperando. Deixa eu ver o que foi que a Sara colocou aqui. Pronto, a Sara está sem áudio. Ok, Sara, tudo bem. Escreve lá no grupo, por favor. Eu agradeço demais. Porque esse pessoal está como se estivesse esperando a autorização, mas não aparece para mim para autorizar. Mas tudo bem, vamos lá. Então, acho que eu passei, foi um slide aqui, pronto. Então, vamos para frente. Então, memorando é uma correspondência interna para uma comunicação breve e menos solene, ou seja, é uma coisa mais informal, tá certo? Para aviso, consultas, entre outros. Se compõe de cabeçalho, data. Gente, e outra coisa, tudo que você vai fazer é óbvio que tem que ter data, tá? Porque contextualiza, situaciona a pessoa do dia que foi enviado, tá? Então, assim, às vezes você não bota, ou então, outra coisa que é comum, às vezes você tem um arquivo no seu computador de um memorando, de uma circular, que você sempre faz com frequência, às vezes você faz, muda o texto e esquece de mudar a data. Aí, quando vai a data, é data de 6 meses atrás, de 3 meses atrás, né? Então, assim, é importante a gente se atentar a esse detalhe, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo. Pronto. Ó, agora está aparecendo para mim, aguardando autorização. Deixa eu admitir esse jovem aqui. Pronto. Então, tá aí o exemplo do memorando, não é? Não é muito diferente da CI, tá? Porque, assim, a CI é uma comunicação interna, como você vai fazer internamente, não tem necessidade de você colocar em papel timbrado, em logotipo da empresa. Já o memorando, você já pode colocar essas coisas mais formais, né? Então, assim, você pode estar numerando. Quando a gente coloca, assim, ofícios, principalmente para órgãos públicos, é sempre bom você estar numerando, porque quando você vai procurar saber o retorno daquele ofício, a primeira coisa que pergunta, qual é o número do ofício? Qual é o número do protocolo, tá? Aí vem agora procuração. A procuração também, gente, ela é comum de ser utilizada quando você precisa representar uma pessoa. Tipo assim, você precisa fazer uma inscrição, mas naquele dia especificamente você está ausente, você não pode ir. Então, você pode nomear uma pessoa, tá certo? Para fazer isso por você. Mas você precisa ter esse documento registrado em cartório. Esse documento é um documento importantíssimo, viu? Então, assim, é importante até você, se algum dia você precisar fazer isso, você especificar o que a pessoa pode fazer. Porque se você dá uma muito geral, ela pode fazer tudo por você. Então, assim, seria interessante que se especificasse o que é que essa pessoa precisa fazer, porque você vai conferir poderes legais, tá? Mas não é só fazer uma procuração, assinar a pessoa e não. Tem que ter esse registro do cartório, esse reconhecimento do cartório, tá certo? Porque senão, assim, se assim fosse, todo mundo podia ter uma procuração e resolver qualquer coisa por outra pessoa, né? E lembrando que isso são em casos extremos de que realmente você não possa comparecer,
tá? Mas é um documento importante, é um documento muito sério, e você tem que tomar cuidado, porque às vezes se você coloca de uma forma muito geral, as pessoas podem usar de má fé, né? E se aproveitar dessa procuração. Aí vem a notificação. A notificação é um documento por meio do qual se informa o destinatário, seja pessoa física ou jurídica, sobre procedimentos a serem tomados pelo interessado ou medidas que serão tomadas pelo remetente, ou seja, está avisando o que é que a empresa X vai fazer. Então, assim, muitas vezes a gente recebe, só um exemplo assim, você é multado, aí você recebe aquele aviso da multa e você precisa, se for o caso, né, fazer a defesa, aquela coisa toda. Quando passa o prazo, você não faz nada, vem a notificação de que você foi multado. As empresas, quando são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho, elas recebem um aviso da fiscalização, apresentam a documentação. Se não tiver tudo ok, elas recebem uma notificação. Essa notificação exatamente informando quais são os procedimentos que foram tomados, ou de autuar a empresa, ou de dar um prazo para a empresa corrigir o que está faltando, entendeu? Então, o nome já está dizendo, notificação, vai informar sobre os procedimentos a serem tomados pelo interessado, sobre as medidas, sobre os próximos passos. Aí vem a ata. Gente, essa ata, ainda, assim, muitas vezes as pessoas dizem, mas está em desuso, tá? Não, tá? Porque como a gente não utiliza com muita frequência, a gente pensa que ela não é mais utilizada. Mas, por exemplo, quem já fez ou faz parte da CIPA, que é a CIPA, professora, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Toda reunião tem que ter uma ata, tá certo? Porque a ata é um documento que vai registrar o desenvolvimento de uma reunião, de uma assembleia, de uma sessão, certo? E esse documento tem que ser registrado no livro de ata. Hoje, felizmente, você já pode fazer digitado, tá? E imprimir, colar naquele livro de ata. Eu sei disso porque eu sou da CIPA, e ainda é assim, precisa ter a ata formal. Só que para a gente não ter que escrever, porque aqui para nós ela é muito técnica. Quem já escreveu o ato, já viu o ato, já participou de alguma reunião, que assinou, tem um exemplo aí que eu vou já projetar, ela é muito minuciosa, tá? E hoje você pode fazer no computador, imprimir e colar naquele livro de ata, tá? Então, assim, ela tem que ser clara, por mais que ela seja extensa, detalhista, você tem que fazer de uma forma resumida, né? Mas tudo tem que ser por extenso, gente. Então, assim, vamos supor, se a gente estivesse fazendo eu fosse redigir uma ata hoje são 6 de maio, eu não posso colocar 6 de maio, 06/05/2021, eu tenho que colocar aos 6 de maio do ano de 2021, aí vocês imaginam isso aí, né? Você tem que escrever tudo por extenso, tá? Vamos ver aqui o exemplo aqui que tem aqui da ata. Olha, tá vendo aí como é? Só para a gente ter um dia, só para a gente ter uma ideia de como é. Olha, aos 8 dias do mês de maio de 2004, às 8 horas, na sala de reunião da escola tal, situada na avenida tal, professora, é desse jeito? É desse jeito, tá? Quem é que estava presente, qual é a natureza da reunião, o que é que foi discutido, é dessa forma. E hoje facilitou muito a vida a gente poder digitar, porque a gente não podia rasurar. Você tinha que ter todo um cuidado para evitar rasura, né? Por quê? Porque ela é feita dessa forma. Alguém já conhecia a ata aqui? Quem é que já conhecia, que já fez, que já assinou, né? Eu também concordo, é muito cansativa de fazer, de escrever, de ler, né? Mas, assim, eu já fui secretária de CIPA e eu tive que aprender a fazer
essas atas, porque nas atas da CIPA é tudo desse jeito, tudo, você tem que colocar tudo que acontece na reunião, tudo. E eu tinha muita raiva quando tinha sessão extraordinária, porque era uma ata para fazer, além das 12 que tem que ser feita, né? Mas a gente aprende, né? A gente só aprende fazendo, né? Então, o e-mail e o correio eletrônico, eu já até comentei aqui no começo da aula, né? Que está sendo a coisa mais utilizada, já era utilizado em larga escala. Com a pandemia, ficou muito mais. É um recurso que possibilita a troca de mensagens e arquivos de forma rápida e versátil por meio da internet, e é um dos meios que tem substituído algumas formas tradicionais de comunicação, intensamente usado nas empresas. Gente, deixa eu fazer aqui uma observação, um comentário, né? Como a gente precisa se modernizar. A empresa que eu trabalho, eu acho que eu já comentei aqui, eu trabalho no Colégio Batista. Esse ano o Colégio Batista completou 71 anos, graças a Deus. Uma escola tradicional, mas que se moderniza através de ensino, né? Através de técnicas de gestão, senão a gente não estaria até hoje se a gente não acompanhasse as evoluções. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos pessoas que trabalham conosco há muito tempo. Nós temos funcionário lá com 40 anos, nós temos funcionário com 45 anos, né? Então, são pessoas que são desde o tempo da CI escrita, desde o tempo... E é muito interessante a resistência, não é resistência, é porque você está acostumado de uma forma, então, para você mudar para outra técnica, é difícil por conta do hábito, né? Então, assim, lá é muito ainda do pessoal da cultura do papel. Cadê a CI? Cadê o papel? Ocorre que agora, com essa história da pandemia, em virtude de muita gente estar trabalhando com home office, não tinha como você sair de casa para levar um papel lá na empresa. Então, assim, muitas pessoas tiveram que realmente utilizar e-mails, WhatsApp, né? E eu tenho uma colega lá que ela era fã do papel, tudo, uma pasta cheia de papel. Gente, ela está tão acostumada agora com a virtualidade que ela não quer mais papel. Não quero mais papel no meu setor, que a gente está voltando presencial, alguns setores e tal, a gente faz uma CI, porque às vezes, né, acostumada, né, eu costumo, não, estou aqui, vou fazer a CI, inclusive tem até bloquinhos específicos para isso. E ela, não quero mais papel. O que foi que ela fez? Ela aprendeu a arquivar, tipo assim, RH, eu mando uma CI para ela, né, um e-mail, né, que substitui a CI. Ela criou a pastinha do RH, então ela tem lá todos os e-mails que o RH passa para ela. Então, ela viu a facilidade, né, a questão do não acúmulo de papel, tá? E é a primeira defensora. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque era uma das que não aceitava nada se não fosse com papel. Então, assim, por um lado, a pandemia teve essa positividade, né, de fazer com que as pessoas descobrissem outras ferramentas. E, gente, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei como é que hoje, claro que tem jeito, né, mas, assim, a internet, a tecnologia, os aplicativos, as ferramentas, elas ajudam muito. Eu sou uma pessoa que eu fico me perguntando o que seria de mim se não fosse o WhatsApp, né? Então, assim, apesar de que eu tenho muitos grupos, aquela coisa toda, mas, assim, o meu trabalho, a natureza do meu trabalho, como eu trabalho em 2 locais diferentes, em cidades diferentes, eu tenho carga horária diferente, se não fosse a tecnologia, eu não sei como era que eu poderia dar conta, porque às vezes eu estou no município tendo que resolver problema daqui, às vezes eu estou aqui tendo que resolver problema de outro local, né? E a ferramenta eletrônica virtual, ela veio aí para ajudar. Então, o e-mail chegou e ficou, o WhatsApp, outras ferramentas com o mesmo objetivo, você pode ter certeza, são ferramentas que vieram para ficar. Agora, ao mesmo tempo, como a gente tem utilizado muito desses instrumentos, é bom, do mesmo jeito que existe etiqueta corporativa, né, a gente tem normas de postura, do que falar, do que não falar, do que vestir, do que não vestir, também existe a etiqueta virtual. Nós precisamos saber que existem boas práticas no uso da internet, tá? Porque senão, gente, vira uma bagunça. Então, assim, as pessoas que já escreveram sobre isso, até sugerem que cada empresa tenha suas políticas claras de acesso à internet, tá certo? Então, assim, na empresa que eu trabalho, a gente não tem restrição,
as pessoas podem utilizar, restrição que eu digo assim, porque tem empresa que proíbe você acessar Facebook, Instagram, utilizar até o próprio WhatsApp, entendeu? Então, assim, nós não temos essa restrição, mas a gente tem a conscientização de estar conversando com os nossos colaboradores, de estar orientando, tá certo? Em relação ao uso. Por quê? Porque muitas vezes a gente utiliza essas ferramentas para trabalho. Aí como é que a gente vai proibir? Então, nós lá pensamos que é melhor orientar do que proibir, mas infelizmente tem pessoas, gente, que não têm bom senso, né? E acabam, em horário de trabalho, extrapolando o uso das redes sociais, né? É o tempo todo aqui trabalhando e o WhatsApp, pim, 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 você corre ali. Então, assim, eu tenho recebido algumas reclamações de chefias, exatamente assim, de pessoas que estão realmente, assim, deixando isso atrapalhar. Então, assim, a gente tem que ter um bom senso. Por quê? Porque a gente não pode deixar que isso tire o foco do trabalho. Se você utiliza a ferramenta para trabalhar, não tem problema, né? Mas às vezes a gente vê as pessoas realmente papeando coisas que não tem nada a ver. Então, assim, a gente precisa ter essa política clara. Tem empresas que, nos seus provedores, bloqueiam, né, tá? Acesso a sites específicos que fujam do ambiente de trabalho, né, rede social, como eu já falei aqui, por acreditar que tire o foco. Eu felizmente, trabalho num local que não restringe, mas nós precisamos ter atenção no sentido de orientar, né, de conversar, principalmente esse pessoal mais jovem. Não estou querendo dizer que o pessoal mais jovem seja irresponsável, mas não, é porque o pessoal mais jovem, ele é praticamente virtual em tudo. Então, assim, fica difícil eu controlar um jovem. O que é que você está vendo? Então, a gente conscientiza. Olha, gente, aqui a gente está para trabalhar e tal, então vamos maneirar aquela coisa toda, né? Boletim. É um texto produzido para uma informação interna ou externa, em geral é composto de resultados de pesquisa ou resumo de algum evento importante. Eu procurei se tinha algum exemplo na nossa apostila, não tem, acabei esquecendo de procurar no Google, mas o boletim é exatamente como a primeira vez que a gente escuta falar de boletim, a gente vê logo, eu só me lembro do boletim de nota, né? Mas é exatamente isso, é uma apresentação de resultado, tá? De uma pesquisa, de nota, de um resumo, tá certo? Aí vem o manual. O manual, gente, já é mais da nossa realidade, porque quando a gente compra uma TV, uma geladeira, um ventilador, um eletrodoméstico, né? Aí vem aquele manual dentro da caixa. São as orientações técnicas. É um texto informativo, um texto didático, mas um texto muitas vezes complexo, porque vai trazer uma linguagem mais técnica, ou seja, é um manual de orientação. Eu utilizei o exemplo desse manual técnico, mas existem outros tipos de manuais. Existe manual de normas e procedimentos da empresa, existe um manual de como se acessar determinado sistema. Não necessariamente é só esse manual do exemplo que eu citei. Jornal e revista, que hoje está em larga escala os virtuais, tá? Então, tanto é, gente, que como eu trabalho com a educação, né, eu trabalho em escola, então a gente tinha assinatura das principais revistas, dos principais jornais, até mesmo porque nós dispomos de uma biblioteca e nós deixávamos ali disponível para consulta de aluno, professor, para alguma pesquisa, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não tem mais tanta procura. Tanto é que Diário do Nordeste, Povo, né, Revista Veja, super interessante, todas elas já têm pacotes específicos voltados para a escola, por ser uma quantidade, para você ter mais login de acesso. Então, a gente tem agora tudo isso na virtualidade, tá? Mas, assim, é a mesma coisa. Professora, se algum dia eu tiver de fazer um jornal, uma revista, hoje, gente, eu não sei se ainda fazem isso, mas a 1900 lá vai bolinha, quando eu era aluna do que hoje chama ensino médio, na minha época era o científico, como a gente falava, nós tínhamos algumas atividades onde a gente tinha que fazer revistas, jornal, e a gente escolhia um tema para diagramar, para fazer a apresentação, era muito legal, né? Então, a gente tinha notícia, tá? Então, assim,
às vezes você precisa, por exemplo, lá na escola onde eu trabalho, no final do ano, a gente normalmente faz, a cada 6 meses, perdão, a gente faz um jornalzinho informativo, de cunho geral, com os treinamentos, com os filhotes de quem nasceu, quem casou, quem se formou. Então, assim, essas coisas assim, que é legal quando a gente tem um evento, que a gente fica olhando, né? Mas lá quem é que faz? É o nosso setor de marketing, que tem toda, assim, essa estrutura. Mas quem é que alimenta as notícias? É o RH. Então, a gente vai colocando as notícias, colocando as fotos, e vão, assim, diagramando. É interessante, mas mesmo assim, você tem que seguir um padrão técnico, né? Você precisa seguir esse padrão técnico da linguagem. Aí, gente, essa correspondência com o órgão oficial, vou deixar para a aula que vem, eu queria passar aqui, pronto, para o currículo. Eu fiquei de trazer para vocês aqui exatamente as noções de como se faz um currículo, tá? Porque o que é o currículo? Todo mundo sabe o que é um currículo. É o seu documento pessoal, aonde você vai vender a sua imagem corporativa, vender no bom sentido. Você vai colocar todas as suas informações, formação acadêmica, experiência profissional, uma linguagem clara, concisa, tá? E eu vou passar um vídeo aqui que eu achei super interessante, que vai trazer muitas dicas de como você pode estar elaborando o currículo de vocês, desde a parte de objetivos, dados pessoais de identificação, formação da experiência profissional, se bota cartas de apresentação ou não, é bem interessante. Eu vou parar aqui a apresentação, para a gente estar projetando aqui o vídeo. Eu quero só que vocês me sinalizem se vocês estão conseguindo ver e ouvir, porque ontem eu tive uma certa dificuldade de estar projetando o vídeo diretamente do YouTube, tá? Mas vamos ver que se vai dar certo. Só um instante. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Sim. Então, A vamos imagem, lá. sim, professora. Pronto, é porque eu vou soltar o som agora. Como é um vídeo de uns 10 minutos, é provável que apareça alguns anúncios. A gente espera 5 segundos e eu cancelo, tá bom? Mais um vídeo no canal, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um currículo, né? Para quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que a minha formação é em recursos humanos, apesar de eu trabalhar em outra área. Eu ainda faço currículos e eu sei avaliar, sei o que cai bem, o que não cai. Então, eu separei algumas dicas do que você deve colocar no currículo e que você não deve colocar e como que deve ser feita a organização do currículo direitinho. A primeira coisa que você deve colocar lá no título do currículo, né, é o seu nome. Então, ao contrário do que muita gente pensa, colocar aquele currículo vitae lá no título, não é interessante. A primeira coisa que deve vir ali é o seu nome, de preferência em uma fonte um pouco maior, para quando o recrutador estiver passando ali os currículos, ele já vê o seu nome, já dá de cara ali. Então, tem que ser a coisa que mais deve chamar a atenção no currículo. E, em seguida, a gente tem os dados pessoais. Nos dados pessoais, além do nome, que já está ali, né, um pouco mais destacado, você deve colocar telefone, e-mail para a pessoa poder entrar em contato com você, endereço, bairro, localização, região, essas coisas. Mas não precisa colocar o CEP. Muita gente coloca, não precisa colocar o CEP, né? Você também pode colocar ali o estado civil, né, a data de nascimento, para a pessoa ter uma noção de quantos anos você tem, e no mais tá bom. Dados pessoais é basicamente isso. O objetivo, ele vem logo abaixo dos dados pessoais. E, gente, muita gente confunde esse objetivo com o meu objetivo é trabalhar nessa empresa trazendo o meu melhor, não sei o que eu quero aprender. E não é isso, gente. O objetivo é o que você quer. Qual é a área que você quer trabalhar? Então, eu acredito que você deve colocar no máximo 3, por exemplo. Quando eu estava enviando o meu currículo, eu colocava que queria trabalhar na área de marketing, como design, ou como analista de tráfego, ou como outra coisa. Então, é mais ou menos na mesma área, 3 objetivos que você pode trabalhar. Outro exemplo, quem quer ir trabalhar no supermercado? O meu objetivo é trabalhar em supermercado, ou em grandes redes de supermercado, na área de repositor, de caixa, ou disse aquilo. Então, é exatamente a área que você está buscando trabalhar, a profissão, o cargo. Então, Só um instante, que eu tiro já, tá?
o objetivo é esse. E é ideal que esteja bem claro para o recrutador, porque, por exemplo, às vezes você manda currículo para a área administrativa, mas não tem lá o seu objetivo, e aí eles ligam para você para ser telemarketing. Mas, assim, você não colocou objetivo, então não tem, ele acredita que qualquer coisa você está querendo. Então, o objetivo é para saber o que você quer trabalhar, né? Qual área você quer trabalhar. Resumo das qualificações. Esse é um ponto opcional. Muita gente coloca, muita gente não coloca, depende da sua experiência profissional, ou porque tem gente, né? Por que esse resumo de qualificações é importante? Porque tem gente que trabalhou como gerente e não tem uma formação superior. E aí ela usa esse espaço para dizer, eu trabalhei tantos anos como gerente de hotel, como gerente de uma pousada, lá eu fazia isso e aquilo. Então, é para mostrar para o recrutador que você tem, né, uma qualificação boa, independente da sua formação. Então, por isso que a gente tem o resumo, né, da qualificação. Formação acadêmica, outro ponto importante que muita gente erra. A formação acadêmica, ela sempre deve vir do grau mais alto que você tem para o menor grau. Por exemplo, pós-graduação, graduação e ensino médio. Tem gente que coloca ensino médio, graduação, pós-graduação, e não é. Sempre deve estar em primeiro destaque as suas maiores qualificações. Por exemplo, o nível mais alto, né? Pós-graduação, depois vem a graduação e, por último, o nível mais baixo, o ensino médio. E também coloca a instituição que você fez, o ano de conclusão ou o ano que você ainda vai concluir, a pretensão, né, de conclusão. Então, esses pontos são os mais importantes. A ordem, para facilitar para o recrutador, a instituição, o ano que você terminou ou o ano que você vai terminar. Cursos complementares, né, a sua área de especialização, os cursos extras que você fez. Deve ter o nome do curso, a instituição que você fez, o mês e o ano que você fez o curso e a carga horária. Então, coloca esses dados aí, mas eu acredito que, tipo assim, o nome do curso, a instituição e a carga horária é o suficiente, né? Porque com a carga horária a gente já tem uma noção do período, né, que a pessoa passou no curso. Então, não precisa você colocar o mês, não. Tem gente que gosta de colocar mês e ano. Data, para mim, é uma coisa que eu nem olhava, só olhava mesmo o mês e o ano. Idiomas, pronto. Esse daqui é o ponto que todo mundo mente no currículo e acha que a gente não sabe, mas o recrutador sempre sabe. Eu já trabalhei, né, como recrutadora, fazia análise de currículo, aplicava, né, os testes e, enfim, a gente sabe quando a pessoa está mentindo, que ela não tem o inglês fluente, aí ela coloca lá inglês básico, francês fluente, não sei o que. Gente, não precisa mentir no currículo. Não tem o idioma? Não coloca, cancela esse item que é muito mais bonito, porque a gente vai ver que a pessoa está sendo sincera, honesta, verdadeira. É muito melhor do que você colocar uma atribuição que você não tem. Já pensou se a gente faz um teste, né? Coloca uma prova lá, se você coloca lá que o seu inglês é médio e tal. E a gente, mesmo eu sem saber falar inglês, sem saber de nada, poderia imprimir um teste e pedir para a pessoa fazer só para testar essa atribuição. E, tipo assim, se a profissão, né, exigir, se o cargo exigir, a gente vai colocar lá, né? Precisa do inglês fluente, precisa de não sei o quê. Se não exigir, não tem nem porquê, entendeu? Colocar. Então, sem mentira no currículo, o ponto principal disso. Curso de informática, se você tiver, do mesmo jeito do curso de idiomas, tá? Se não tiver, não coloca. Word, Excel básico, não sei o quê. Se você não tiver, não coloca, porque se você não souber, você vai passar um perrengue quando você for contratado, tá? Porque eu já contratei gente que disse que sabia mexer no Excel, e aí, quando eu coloquei a pessoa não sabia abrir um novo documento, e eu, nossa, né, cara? Então, é melhor fazer um testezinho antes. Então, não coloca o que você não sabe. Se você souber, né, se você tiver realmente o curso de informática, o Word, Excel, PowerPoint, você coloca, né, o curso que você fez, o nome da instituição, a carga horária, né, e de preferência mês e ano, mas também uma coisa opcional, mês e ano, né, com a carga horária a gente consegue saber. Eu fiz um curso há muito tempo e eu não lembro mais, estou desatualizado. E aí você deve colocar, né, informática, isso e aquilo, precisando de atualização, porque às vezes o funcionário é tão bom para a empresa, porque a gente oferece alguns cursos, né, de atualização e tal. Tem empresa que oferece curso que você pode fazer lá, então
coloca lá se está atualizado, se não está, né, o mês, o ano que você fez, se faz muito tempo, se vai precisar de atualização e se vai precisar nessa função que você vai fazer. O próximo item, né, que deve vir na ordem, tudo que eu falei, gente, deve vir na ordem, um abaixo do outro, ou você separa o currículo em 2 páginas, assim, né, em 2 partes a página, e coloca uma aqui e vem seguindo na outra página, se for muita coisa, né. Eu vou deixar 2 exemplos de currículo aqui para vocês, que eu já fiz, né, eu faço currículo também, mas, enfim, para vocês sentirem essa diferença. Quando tem mais experiência profissional, a gente vai precisar de 2 colunas. Quando tem menos experiência profissional, a gente precisa só de uma coluna, né? Porque a experiência é pouca e a intenção é que o currículo fique todo preenchidinho ali, bonitinho. Na experiência profissional, você deve colocar a experiência que você quer. Por exemplo, se o meu objetivo é ser enfermeira, é trabalhar como enfermeira em determinado hospital, e eu já trabalhei como telemarketing, não tem por que eu colocar essa experiência de telemarketing nesse currículo. Basta eu colocar a experiência que eu já tive como voluntariado, como estágios que eu fiz, e aí você coloca o trabalho que você fez, por exemplo, estágio de enfermagem, urgência, né? Só um exemplo. Coloca a instituição, né? O que você fazia lá, né? Por exemplo, no hospital tal, eu ficava na emergência, atendia as pessoas assim, 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 e o período, né? Mês e ano, mais uma vez, que você ficou. Não precisa colocar exatamente a data, não. Basta o mês e o ano que a gente já vai saber. Então, nessa experiência profissional, você coloca os estágios, os empregos, né? Tudo que estiver relacionado à sua área de objetivo. Não precisa colocar todos os empregos do mundo se não tem a ver com a área que você quer trabalhar, porque essa experiência não conta. É uma experiência diferente do objetivo que você quer. Então, para a gente não faz a menor diferença. O ideal é que a experiência esteja ligada com o objetivo profissional. E agora vem para os pontos polêmicos, né? Que são aqueles pontos que você não deve colocar no currículo e que muita gente acha que deve colocar. O primeiro deles é... Você sabe que plantinha é essa? Olha só. Essa aqui é uma planta que muitas... foto só deve ser colocada se a pessoa que vai contratar pedir, ou se a área você já conhece, alguém que você está mandando o currículo, você quer que a pessoa lhe reconheça pela foto, e aí você coloca a foto, mas não é necessário foto, tá? Ou melhor, nem se deve colocar se a empresa não solicitar. Número de documentos também não deve vir no currículo. Tem gente que coloca, por exemplo, médico, número de CRM, não precisa, número de identidade, CPF, conta de banco, nada disso precisa colocar, muito pelo contrário, é até perigoso, né, você colocar um dado pessoal seu ali, por exemplo, número de CPF, enfim, nada de número de documento no currículo. Título, como currículo ou currículo vitae, muita gente coloca isso, nem sei se é assim que se pronuncia, mas, gente, isso é super brega. Por favor, se você tem um currículo desse, refaça, porque brega demais, hoje em dia não precisa mais disso. Como eu disse lá no início, a coisa que deve vir de destaque não é o nome currículo, todo mundo sabe o que é o currículo. Deve vir o seu nome, então no lugar lá de ter currículo, coloca não sei o que, não sei o que, não sei o que, fulano de tal, tá? Pronomes pessoais, né? O currículo é um documento, então nada de eu desenvolvi o projeto tal, 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 eu fiz parte do grupo, não. Desenvolvimento de projeto, então nada de eu, nada de pronome pessoal, tá? Tira o eu e tenta substituir por outra coisa. No caso do eu desenvolvi o projeto tal, coloca desenvolvimento de projeto tal, né? Que você trabalhou no desenvolvimento desse projeto. Já fica aí subentendido. Informações negativas, nada de informações negativas. Você está tentando vender o seu peixe, que é você, e você vai falar mal de você, por exemplo, demissão por justa causa, né, coisas desse tipo, nada de negativo você pode omitir, não precisa colocar lá no currículo. Nomes de pais, mães, marido, filho, nada disso precisa, idade de filho, enfim, não precisa, tá? Essa daqui, eu tenho certeza que todo mundo se confunde, que são as referências pessoais. A gente acha que precisa colocar referência pessoal, por exemplo, numa dica de emprego, né? Você colocou lá a tua experiência profissional, e aí você coloca lá a referência, e o número de telefone, a pessoa que você pode falar. Gente, não se deve colocar isso em currículo. Se a gente quiser a referência, vai estar o nome da instituição, e se a gente quiser o telefone de alguém e tal, a gente pede. Então, isso é uma informação totalmente desnecessária, tá? Referências pessoais
Não precisa. Motivo da saída do emprego, seja, por exemplo, lá o caso negativo, justa causa, ou você saiu, não foi justa causa, mas foi porque você discutiu com o chefe, ou você fez alguma coisa que não gostava, ou você estava trabalhando num horário que não gostava, não precisa falar o motivo que você saiu. Eu saí porque a empresa não estava dando certo, se aquilo, e nunca o recrutador pergunta isso, é até antiético. Então, não precisa você nem colocar no currículo e nem falar na entrevista de emprego por que você saiu do emprego anterior. Pretensão salarial só deve ser informada se a empresa pedir, do mesmo negócio, do mesmo jeitinho lá da foto. Se a empresa não pediu, não coloca a sua pretensão salarial. Carta de referência, certificado de curso e data e assinatura também não devem vir no currículo. Então, recebeu aquela carta de referência, mais uma vez, não grampia lá com o currículo, não. É só se o recrutador pedir. Você tem carta de referência e tal? Ou então você comenta. Se você for chamado para entrevista, para aquele primeiro processo seletivo, você diz, olha, eu tenho uma carta aqui, mas você não precisa colocar junto com o currículo, tá? É só se a gente pedir, né? Só se tiver necessidade. Tem gente que coloca data e assinatura no currículo, não precisa também. E, pasmem, certificado de curso, eu já recebi currículo que vinha certificado de curso, tudo junto, no mesmo envelope, todos os certificados, a xerox de tudo que a pessoa já fez, e não precisa, gente. Quando a gente for empregar e contratar, né, a gente vai pedir o que for necessário, por exemplo, um curso superior, e aí a gente precisa do certificado, né, e aí a gente pede depois, para ser chamado para entrevista de emprego, né, você tem um currículo que ele diz o que você tem. Se você for contratado, depois você vai mostrar isso. Não precisa você colocar lá tudo que você tem no currículo, não, tá? Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que eu expliquei direitinho, né, como montar um currículo, né, para clarear aí quem está procurando um emprego, né, até porque eu abri uma nova playlist aqui no canal onde eu vou falar da... Legal, né, gente? As dicas. Eu aprendi coisa que eu não sabia. Depois eu vou colocar no grupo, se vocês quiserem entrar no canal dela, ela tem dicas maravilhosas, tá? Me lembrem se eu não colocar, tá certo? Aí, gente, ficou as dicas aí de como elaborar o currículo. Eu achei interessante trazer para vocês, porque tem muitas coisas que a gente coloca achando que é necessário e não precisa, né? Hoje o currículo é um documento que quanto mais resumido, né, que coloque numa folha, melhor, porque me colocando na situação de pessoa que trabalha com recurso humano, gente, currículos muito longos, muito extensos, nós que temos uma demanda intensa, muitas vezes a gente tem até resistência de olhar, tá? Então, exatamente por isso, eu achei interessante trazer essas dicas para que a gente tome conhecimento e refaça os currículos, né? E vamos deixar de ser brega. Botar o nome lá em cima, currículo, ou currículo vitae é brega. Tira isso daí, tá? Gente, vou fazer aqui a nossa chamada, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Mas achei ótimo as dicas, muito, 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 muito legais, tá? Vocês estão conseguindo ver aí a mensagenzinha final? Sim, professora. Pronto. Então, gente, eu comecei com aquela música da Trem-Bala da Vilela, né, para a gente aproveitar todos os nossos momentos com intensidade, né? Então, trouxe aí. A gente vê muito no Facebook, né? Os emojis de como a gente está se sentindo. Então, vamos curtir a nossa vida intensamente. Ame mais e com verdade. Sorrir sempre cada vez mais. Surpreender pessoas, surpreender alguém com sua positividade, com sua alegria. Chore de alegria e de emoção. E vamos ter mais respeito, carinho e amor sempre, né? Porque, com certeza, gente, tudo na vida passa. Os maus momentos, os bons momentos, tá? Mas a gente tem que ter essa leveza, essa positividade, essa alegria. Mesmo como o colega disse aqui, né? Mesmo a gente estando liso, sem grana, tá? Então, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite para vocês. Viu? Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até semana que vem.
Feliz Boa Dia das noite, Mães! professora. Obrigada.